Olá, estamos juntos mais uma vez no programa Os Gideões e hoje vamos conversar sobre missões. Esse assunto arde no meu coração e eu tenho certeza que Deus vai fazer com que esse assunto arda em seu coração também. O Ministério dos Gideões trabalha no mundo inteiro através das torres de oração, de adoração e agora esse novo braço do Ministério, Missões 24 Horas. Você vai conhecer um pouquinho mais do que é isso, Missões 24 Horas diante do Senhor. Então, não saia daí, o programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós vamos ler um pedacinho da Palavra de Deus. E hoje eu quero ler um pedacinho de uma história para introduzir esse assunto tão importante, que é o assunto de missões. Esse assunto fala a respeito da importância de anunciar o Evangelho a outras pessoas, de mostrar a pessoas que estão em países diferentes, em cidades diferentes, em culturas diferentes, ou mesmo em casas diferentes da nossa, a importância de conhecerem a Deus e de se entregarem completamente a Ele. A história que eu vou ler hoje, um pedacinho, é a história de Naamã, que foi curado de lepra. Ele era um comandante do exército da Síria. E eu vou ler apenas 3 versículos, olha que interessante. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém era leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre essa menina, que disse para sua senhora: se o meu senhor conhecesse o profeta. E nós sabemos o final da história. Naamã foi até o profeta, conheceu quem era o Deus de Israel. E o que aconteceu? Ele foi curado de sua lepra, através do profeta Eliseu. Mas ele só chegou a ir porque aquela menininha teve coragem de anunciar para aquele homem que ele poderia conhecer a Deus e ser curado. E ele ouviu esse conselho. Hoje eu gostaria de dizer para você que existem muitas pessoas que ainda não sabem que existe cura em Deus, que não sabem que podem ser salvas, que não conhecem o caminho de Deus para a salvação. E talvez você tenha que ser como essa menina, que teve a coragem de falar a respeito disso num momento tão difícil. Eu estou hoje aqui com o pastor Eduardo e nós vamos conversar um pouquinho a respeito das desculpas que muitas vezes as pessoas dão, para não falarem do amor de Deus. Eu vejo, pastor, que essa menina, ela tinha milhares de desculpas, Ela era escrava, ela era uma criança, ela podia pensar: um adulto não vai me escutar, o que eu vou falar? Ou então ela podia pensar: eu vou falar para ele? Foi por causa dele que eu estou aqui, ele não merece ouvir. Quantas vezes nós temos essas desculpas e a gente não fala, não é verdade? Verdade. E quando Deus nos chama para irmos, nós temos somente que confiar nele, Eu penso que é um trabalho de Deus nos ensinar o amor dele para poder levar para outras pessoas, E missões começam do lado da casa da gente, dentro da casa da gente, até alcançar os confins da terra. Jesus falou isso, Isso mesmo. Isso mesmo, Samaria, através do nosso exemplo primeiro, É. Pois é, às vezes tem na sua casa alguém que você queria tanto que conhecesse a Deus. E às vezes você pensa: eu não sei falar. Essa menina também talvez pudesse pensar isso. Ela pudesse pensar assim: eu vou falar o quê? Eu sou uma escrava, ele é o comandante do exército, eu não sei falar. Mas ela teve coragem de falar o que ela sabia.
Oh, tomara o meu Senhor estivesse lá. E Deus usou o que ela deu conta. Deus vai usar o que você dá conta de dizer. Às vezes, você pode dobrar os seus joelhos e começar a orar, pedindo a Deus para que Ele se revele às pessoas que você mais ama. Você já deve ter ouvido muitas experiências de pessoas que se converteram através da intercessão de alguém. Eu estou certa? Eu mesmo fui um caso desse. Olha só. Quando adolescente, eu fui para o mundo das drogas, comecei a conviver com os traficantes. Olha só. E fui preso, né, em 1983. Nossa. E tinham pessoas orando por mim. Minha esposa atual hoje, né? Eu me Olha converti só. em 84. Gente. Pela oração, pelo fruto das orações, né? Então, a oração tem um poder Tem enorme poder, de é alcançar. verdade. E alcança e transforma, porque muitas vezes nós pensamos, eu não posso ir, Deus não me chamou para ir, mas todos nós Deus chamou para a gente orar. E orar por missões é orar pela vontade de Deus. Não é assim? Quantas vezes a Bíblia diz para a gente orar segundo a vontade dele, né? Em João capítulo 15, em 1 João 5, ele fala, tudo que nós pedimos dentro da vontade dele, nós sabemos que ele nos ouve, que já nos atendeu. E a maior vontade do Pai é alcançar quem não foi alcançado. É isso mesmo. Você estava falando sobre as dificuldades, né? As desculpas que as pessoas põem em meio às dificuldades, né? Às vezes a pessoa passa por momentos difíceis na vida e acha que Deus não vai me usar mais. Eu queria que você contasse sobre o que você está vivendo, né? Pois é. Nós sabemos da sua luta, né, na saúde e como que... Conta para nós o que você está sentindo nisso tudo. Com prazer. Pois é, eu também podia ter as minhas desculpas de falar assim, não está na hora de eu viajar, não está na hora de fazer nada, está na hora de eu simplesmente cuidar de mim, preocupar com a saúde. Eu estou vivendo esse problema, né, de estar fazendo quimioterapia toda semana. E Deus tem fortalecido de uma maneira fantástica. E uma coisa linda que o Senhor tem impulsionado meu coração a fazer é mostrar o poder dele e a paz que excede o entendimento que ele nos dá no meio da dificuldade. O momento de tratamento na área da saúde não foi um impedimento para que eu dissesse sim. E isso também não deve ser um impedimento para você. Pelo contrário, como que eu tenho aproveitado os momentos, seja no lugar que eu estou, seja em casa, né? Ou em outros lugares, para mostrar o amor de Deus. Deus tem chamado você, Deus tem me chamado, Deus tem chamado todos. E a palavra de Deus nos diz, olhem os campos brancos para a ceifa. Os trabalhadores são poucos e a necessidade é muito grande. Eu estive morando na África do Sul, pastor, até janeiro do ano passado, 2012. E como há uma necessidade gritante do mundo por pessoas que se disponham a ir. Eu vejo que aqui no Brasil, você que é brasileiro, você tem uma oportunidade maravilhosa, que é o privilégio de ir numa esquina e já ter uma igreja, né? De ter pessoas que se preocupam com os jovens, com os adolescentes, com as crianças. E vários outros países não têm esse privilégio. A Europa mesmo, né? Que já foi o berço de envio de missionários, hoje as igrejas são pequenininhas. Eu estava conversando ontem na minha casa com uma missionária portuguesa que está aqui no Brasil, e ela veio para pedir sustento de alimento, de comida para os missionários. A igreja dela sustenta 7 missionários espalhados em outras cidades, mas hoje a igreja dela tem 35 membros. 35 membros com 7 missionários. Eu tenho amigos que estão lá hoje morando também em Portugal, Espanha, e eles têm falado que uma igreja com 100 membros é uma igreja grande lá. Na verdade, nos últimos 7 anos na Europa, fecharam-se aproximadamente 1000 igrejas. Quer dizer, é uma tristeza ver como você está falando, o país que hoje Deus abençoou tanto na história e eles estão se fechando, mas ao mesmo tempo tem tantos lugares com a porta aberta esperando que nós possamos ir, nós possamos ser enviados e enviar outros, né? Ao mesmo tempo que na Europa acontece isso, tem tantos lugares precisando de gente
Pois é. Para dar, igual você falou, hoje nós temos estudo para casais, Bíblia para isso, para aquilo, e tem tanto lugar precisando. E eu acredito também, sabe, Suzy, que Deus tem um plano para a Europa. É verdade. Eles estão falando, os prognósticos aí dessas igrejas que estão fechando, que a Europa vai deixar de ser cristã até 2020 ou 2030. Eu não acredito nisso. Eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Existe um remanescente fiel, né? Essa crise não é à toa, né? É verdade. Econômica, né? É verdade. Deus está chamando, né? É verdade. Bom, existem muitas oportunidades de você fazer a vontade de Deus, de você ir para vários lugares, e Deus pode colocar no seu coração aonde Ele quer que você esteja. E você não precisa de esperar muito. Você pode começar hoje mesmo através da intercessão. Confira conosco esse vídeo, que é uma chamada para uma viagem que estamos fazendo à África. Estaremos indo à África em julho. Assista conosco esse vídeo. Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, Siyabonga. 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 Siyabonga, Siyabonga, Jesus. Siyabonga, Siyabonga. Ir à África, que desafio, hein? E lá no Congo nós estamos vivendo um tempo de guerrilhas. E nós temos que orar muito para que Deus realmente guarde a equipe e abençoe esses irmãos que vão para demonstrar o amor do Senhor por eles. Existem algumas pessoas que me perguntam: Suzy, tem tantos lugares pobres aqui no Brasil, por que você não vai para uma das comunidades carentes aqui? Eu vejo que aqui no Brasil realmente existem muitos lugares carentes. O Evangelho não é só para os pobres financeiramente, mas o Evangelho é para qualquer pessoa sedenta de Deus, para qualquer pessoa que reconhece a sua necessidade de ser salvo. Essas pessoas precisam de conhecer o caminho de Deus para a salvação. E aqui no Brasil, nós temos tantas igrejas, tantas oportunidades. Lá onde nós vamos, as igrejas existem muitas igrejas ali no Congo, sim, mas não existem livrarias evangélicas como nós temos aqui. As crianças lá no Congo nunca coloriram um papel na escola dominical, nunca viram uma Bíblia para crianças visualizada, não tem muito material assim não. E é uma oportunidade de levar a palavra de Deus para eles. Existem muitos lugares que, se o missionário não for, se uma pessoa não se dispuser a ir, eles não vão conhecer. A palavra de Deus tem um versículo que diz assim, né? Como ouvirão? Se não há quem pregue. E como pregarão? Se não for enviado, né? Tem quem vai e tem quem segura do lado de cá, sustentando, não é, pastor? É verdade. E nós precisamos estar no lugar certo, né? Cada um de nós sendo enviados. E é uma bênção que o Ministério de Deões tem se levantado por Deus para trazer essa visão para nós. Muitos pastores, às vezes, eu vou dizer agora em nome de pastores, nós pastores, estamos confortáveis com o que vivemos hoje. Nos esquecemos que nós podemos contribuir, sim, de alguma forma, para a visão do que Deus está fazendo hoje no mundo. Porque nós podemos pensar, como você estava falando, pastor, aqui, tem muitas igrejas no Congo, mas a estrutura hoje que Deus quer trazer dentro da tecnologia, do que o mundo faz, é importante para alcançar essas vidas. E olha, gente, o trabalho missionário, seja indo ou seja orando, é o que preenche o nosso coração. É verdade, né? É verdade. Olha, você que está em casa, se você quiser, às vezes você quer se juntar a nós para ir em alguma viagem assim. Você é bem-vindo. Escreva para nós. Às vezes, você não pode ir fisicamente, mas você pode enviar alguém. E você pode contribuir com a ida dessa pessoa. Entre em contato conosco.
E você também pode dobrar os seus joelhos e orar. Temos levantado torres de oração 24 horas em várias cidades no mundo inteiro. Nós presenciamos ali no Congo uma chegada em uma aldeia, pastor. Na aldeia não tinha nada, a gente andou assim horas no meio do mato. E aí quando a gente chega com aqueles carros, assim, aquele Jeep, é 4x4, mas era bem velho já. E quando nós chegamos, a gente parou, nós tivemos que pedir a permissão pro pajé, né, pro chefe lá da tribo para entrar, avisando a nossa chegada. E chegamos, havia uma congregação, uma igreja. E na igreja, no meio do mato, da selva africana, uma faixa escrita em português e em inglês. E eles não falam essas línguas, né? Bem-vindos ao Congo. O Ministério Gideões da Oração está aqui. Foi emocionante. E aquelas irmãs, e eles nos levaram até o lugar, aquele lugarzinho de pau a pique, né? Aquela casinha de bar, que era a torre de oração que eles construíram. Você imagina, você não tem ideia da unção da presença de Deus. Foi a primeira vez que eu vi um milagre diferente. Nós começamos a orar e aqueles irmãos estavam ajoelhados assim no chão e a mamãe começou a ungí-los e ela ia falando em línguas. E os irmãos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas também. De repente, uma mulher naquele meio, todo mundo falando, todo mundo orando em voz alta, ela começou a falar em inglês. E eu entendi o que ela estava falando. E o pastor do meu lado começou a chorar, o meu intérprete, porque eu falava em inglês e ele traduzia para o Swahili. Ele começou a chorar e falou assim, você entende o que ela está falando? Eu falei, entendo. E ela virou e falou assim, ninguém nessa aldeia nunca ouviu inglês na vida. Aleluia, né? Nunca. E foi algo tremendo ver assim, que Deus mais gostoso esse, de me permitir ver uma pessoa sendo cheia do Espírito Santo e falando em inglês, né? Para mostrar assim, olha, eu estou aqui. Então tem sido muito gratificante vermos o povo de Deus se levantando em oração. E eu acho que você acredita, como eu, que quando a oração começa, mudanças acontecem. É verdade. Não é verdade? É verdade. Por isso que Deus está fazendo isso nessa hora, né? Sem as orações. Atos 13, né? Eles estavam orando. Quando o Espírito Santo falou, separa Paulo e Barnabé. A igreja sempre está orando e Deus está enviando, né? E Deus envia. Eu fico muito feliz de ouvir essas coisas, sabe? Muito feliz de ver, porque a gente às vezes pensa que missões é uma coisa tão distante e ela é tão próxima da gente. Quando você começa a se interessar em enviar. Não sei se você vai falar mais da viagem de julho, né? Vamos sim. E, inclusive, você vai assistir agora conosco o depoimento de 2 pessoas que vão. Eu acho que ao invés de vocês me escutarem falando, eu sou tão empolgada, eu gosto tanto desse privilégio de ser uma portadora das boas novas para pessoas que nunca ouviram. Você vai conferir outras pessoas que também têm esse chamado. Então, confira conosco essas imagens. A Missão 24 Horas é um projeto bem recente, né, engajado no oração 24 horas. E nós nos sentimos assim atraídos pela proposta, uma proposta exclusivamente missionária. E é o que age no nosso coração. Desde pequena mesmo, de criança. Quando eu tive meu chamado missionário, Deus me chamou lá na frente, eu falei, Deus, para onde que eu vou? Aí Deus me falou, para a África. Eu falei, nossa, a África é tão grande, né? Para onde na África que eu vou? E ele falou que eu não me preocupasse, que ele ia me levar. E em 2010 eu tive minha primeira experiência. Na verdade, foi a minha primeira experiência internacional. Eu fui para a África do Sul, fiquei com o Kaiser e a Suzy durante um mês, trabalhando durante a Copa. E foi assim, foi incrível para mim. Foi uma experiência assim, eu já tinha feito, tinha tido experiências missionárias aqui em Belo Horizonte, em algumas outras cidades, mas nunca tinha tido internacionalmente. Então, falar outra língua, se comunicar em inglês, e uma cultura diferente, gestos diferentes. Mas foi incrível. E desde então eu nunca mais tirei a África do meu coração. Já estava, né? Mas dessa vez ficou para sempre. E no ano passado a Suzy convidou a gente para ir para a África.
Na verdade, o chamado dela é assim, o que você acha de ir para a África? E aí você pensa, bem, África? Logo ali do lado, né? Mas é irresistível quando você olha a necessidade daquele povo e olha nos olhos deles a necessidade de Jesus. E a receptividade deles é irresistível, você não tem como dizer não. E foi assim que eu resolvi nessa viagem, sem ter recurso, na época eu não estava trabalhando, não tinha a mínima ideia de como que eu ia conseguir o dinheiro só da passagem, que já é um dinheirão. Já não sabia como que eu ia fazer isso, mas eu tinha certeza que Deus tinha me chamado e por isso eu resolvi ir. Deus deu a direção há um tempo atrás pelo pastor Paulo e a pastora Ângela. E Suzy e Kais, ao regressarem da África, eles incorporaram a visão. Nós, como somos ovelhas há tantos anos do Kais e da Suzy, foi muito fácil no primeiro momento poder trabalhar juntos. A gente já conhece o Kais e a Suzy, a caminhada, a vida deles, não tem maior exemplo para a gente hoje de vida como a deles, né? De renunciar tudo por conta do Evangelho. E nisso, nesse processo, a gente conseguiu já unir alguns amigos também que têm o mesmo chamado e caminhar dentro dessa proposta. Muitas pessoas pensam que a gente faz missão quando já não tem nada para fazer na vida. Aí agora vamos nos dedicar a missões. Só que eu tenho 24 anos, eu acabei de me formar, estou em plena energia de vida para fazer 1001 coisas. Então o que eu fiz? Dei minhas madrugadas para Deus para fazer missões. Então, desde que o projeto começou, são madrugadas e madrugadas escrevendo textos para os blogs, divulgando a missão, recolhendo fotos, mandando e-mail para a equipe. Né? A gente dividiu a equipe, então a gente tem uma equipe de comunicação, uma equipe de mídia, né? Pessoas que são responsáveis por fazer as chamadas nos cultos. Então é uma equipe assim, de vários profissionais, de várias áreas, de vários tipos de voluntário, todos com o coração assim, dedicado ao Senhor. Então esse é um primeiro ponto, né? A gente não precisa estar com tempo livre para fazer missões. A gente arruma tempo para a nossa prioridade. E a nossa prioridade é o Senhor. E missões é coisa de Deus. A gente começou, né, mesmo nessa correria, todo mundo, a maioria da equipe são jovens. Então tem muitos jovens que estão trabalhando, também os adultos que trabalham, que têm família, sustentam a casa e estão aí ajudando e fazendo tudo que podem e o que não podem. E a gente começou a divulgar o projeto, a gente fez isso através de um blog, né? Na verdade, a gente começou fazendo um site e aí a gente passou para o blog, que era mais fácil de manejar. E aí a gente usa as redes sociais, como Facebook, Twitter, para conseguir colocar as informações. A ideia é deixar todos informados sobre o que está acontecendo na missão e como se pode ajudar. Porque a gente sabe que missões é assim, a gente não ajuda só indo, né? Não é só indo que a gente faz missões. Tem muita gente que está aqui e que não vai na viagem, mas que está fazendo essa missão com a gente, está indo com a gente, através da oração, através de doações, pessoas que estão frequentando as reuniões da viagem, do projeto, mesmo não indo à missão. Então, a gente tem ainda essa colaboração de pessoas que não só as que vão, mas as que ficam, mas que vão de outra maneira. Quando aquele texto de Mateus, capítulo 10, onde Jesus convoca os seus 12, ele fala uma frase que marca muito a minha vida. Fala o seguinte: eu vou enviar vocês como uma ovelha no meio de lobos. Então imagina, se você pegar uma ovelha e colocar ela no meio de lobos, ela vai ser devorada. Então a mensagem de Jesus é única, exclusiva. A missão é essa, nos oferecer, nos ofertar para que o reino, para que o evangelho, né, se torne acessível a pessoas que ainda não têm a mesma liberdade que hoje temos aqui. Quando você olha para a África, você se depara com vários problemas, né?
Eu sou professora de português para estrangeiros. Então eu tenho uma visão diferente do Brasil. Para mim o Brasil é bom demais. Quando você vai para outros países e enxerga os problemas de lá, você percebe algumas coisas de regalias que você tem no próprio país. Então quando a gente olha para a África, a gente se depara também com corrupção, a gente se depara com a violência contra a mulher. É muito difícil para a mulher viver na África. Então, são crianças órfãs por causa da guerra. A guerra no Congo acabou recentemente. Então, são vários problemas assim que o brasileiro não tem nem noção da importância e do tamanho, da proporção que isso tem na sociedade africana. Então, a minha alegria é poder levar a unção de Deus, é poder levar Jesus, mas ser Jesus na vida deles. É isso que eu penso. Ser Jesus na vida deles. E ser Jesus é orar por eles, é ensiná-los a orar, é suprir as necessidades à medida do possível e ensiná-los a suprir-se também, né? Porque não adianta a gente ir até lá e dar dinheiro, ofertas e não ensiná-los a fazer coisas que vão ajudá-los a continuar esse trabalho quando a gente voltar. Então a minha expectativa é ir, ensinar, são 15 dias, então em 15 dias você não pode mudar toda a situação na África, mas você pode ensiná-los a pensar diferente, a agir diferente, o poder da oração para mudar a sociedade. A gente já tem visto várias outras cidades, vários outros países sendo transformados através da oração. E nós cremos que isso também vai acontecer na África. Por isso a gente vai lá para mostrar isso, o poder da oração e o poder também do irmão que ajuda, né? A igreja, a gente está indo representando não só os gideões, mas a igreja brasileira trazendo uma ajuda para a África e trazendo o amor de Jesus, porque a ideia é essa, não é só chegar e como quem está num país melhor e ensinar um monte de coisa, não. A ideia é servi-los. O que eu posso fazer para ser Jesus na vida deles? E o meu coração é esse, ser Jesus na vida deles enquanto a gente estiver lá. Eu com muita alegria, eu acho que não existe alegria maior do que se ofertar. Eu acho que é o mesmo sentimento que houve na cruz, ali em Jesus. Viu que delícia? Como é gostoso sermos chamados por Deus e atendermos a voz. Não pense que Deus chamou só alguns. Jesus disse para todos nós: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aqui no Brasil, nós não entendemos o que é nunca ter ouvido falar o nome Jesus. Mas existem milhares, para não dizer milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Precisam de alguém que lhes conte. Precisam de alguém que se levante e que diga: há uma saída. Ali no Congo, quando eu estive lá, nós fomos incumbidos de uma tarefa muito especial. Eu convenci o pastor Buulo, e ele é o líder das Assembleias de Deus da província de Katanga. E ele me apresentou o líder da Assembleia de Deus do país inteiro. E há alguns anos atrás, o governo devolveu a direção das escolas para as igrejas. E nessas escolas eu perguntei para o pastor Buulo: olha, você então pode ensinar um pouco da palavra de Deus? E ele falou: é claro, mas nós não temos muito material. Só o pastor Buulo coordena 160 escolas. Então nós vamos ter o privilégio de levarmos material para que as crianças dessas escolas conheçam as histórias bíblicas, conheçam quem é Deus nas escolas. E isso é um privilégio muito grande, porque eu imagino que daqui a 10 anos, com as crianças aprendendo um novo conceito de vida, como, por exemplo, a importância de amar os inimigos, a importância de honrar os pais,
a importância de ser submisso às autoridades no Senhor, a importância de dividir o que se tem, de prestar atenção no necessitado, a mensagem do Evangelho, essa vida cristã, como a palavra de Deus nos mostra, a convicção de que Deus está presente, de que Deus nos ajuda, a noção de que eu posso orar quando eu estiver em perigo e Deus pode mandar os seus anjos para me protegerem, a certeza de que eu tenho um Pai que cuida de mim em qualquer momento que eu estiver vivendo. Isso pode mudar a forma dessas crianças pensarem. E se eu tenho uma geração que pensa diferente, em 10 anos eu tenho um país que pensa diferente. E eu fico imaginando lá na frente, eu vejo pela fé a violência diminuindo, né, os confrontos diminuindo, as guerrilhas diminuindo, porque a palavra de Deus vai estar entrando no coração e na mente das crianças. Usando o instrumento da escola, né, para evangelizar. Isso realmente é uma obra de Deus, né? Não A Valnice, há 20, 30 anos atrás, né, em Moçambique, passou a mesma experiência, né? Ela paga pelo governo para poder pregar o evangelho enquanto dava aula. Isso é um grande privilégio. Eu não sabia desse fato, não, sabe? E realmente a gente ficou inveja santa, né? De poder ser usado, né, por Deus e alcançar as crianças. Porque a mudança pode chegar para o país, sim, sem dúvida. Mudança no coração delas e na sociedade. Aprender a amar, né? Amar o próximo com as suas diferenças, né? Tremendo isso. Eu quero que você sonhe alto. Quero que você se veja como um instrumento de Deus, capaz de mudar o mundo. Você tem que pensar assim, a minha vida pode fazer diferença, não é só na minha história, não. A minha relação com Deus, a minha comunhão com Deus pode mudar o mundo, pode ultrapassar as fronteiras da minha casa, da minha cidade, eu posso alcançar. E mesmo que Deus não te leve, às vezes, a outras nações fisicamente, Deus pode, através da sua oração, fazer com que vidas sejam alcançadas e nações sejam transformadas. Depois que começamos a orar pelo Congo, como que Deus começou a atuar no relacionamento Brasil e Congo. E isso foi exatamente nesse período que a gente tem orado, né? O Brasil perdoou uma dívida de milhões que o Congo devia ao Brasil. Nós não entendemos bem o que significa isso a nível assim, espiritual, mas eu creio que Deus está movendo algo, né? Nos levando lá. Então você vai agora assistir o depoimento de pessoas que têm orado. A oração faz parte de missões também. Você pode orar e você pode começar a orar agora. Seja você também um Gideão da oração. Separe uma hora, uma vez por semana, para estar buscando a face de Deus. Confira conosco a história de algumas pessoas que têm orado e buscado a Deus. Início no ministério quando a pastora e o pastor Márcio pediu os 300. Aí não deu para eu entrar nos primeiros. E a minha esposa e minha cunhada do meu lado falou assim, você que gosta muito de orar, vai lá. Aí eu falei assim, poxa, vou lá? Tá bom. Mas eu fui lá, dei meu nome, mas ninguém me chamou. Aí eu falei assim, tá bom, não tem problema não. Aí teve um congresso aqui que eu tive a oportunidade, aí eu vi uns homens tocando um chofar. E começou naquela época o porquê do chofar, né? É um instrumento de guerra usado e tal. Mas eu senti muita vontade, eu falei, vou lá no ministério perguntar. Aí fui lá no ministério, a pastora Ângela estava lá na mesa assim, era pequena ainda. Eu falei, pastora, como é que faz para ser um Gideão aí? Aí ela falou, é fácil, você querendo, basta, o importante é você ter no coração a vontade de ser Gideão. Aí eu falei, então tá bom. Então aí o pastor Paulo chegou, a pastora Ângela estava naquele momento e eles oraram uns pelos outros lá
E eu falei, pastor, já vou aproveitar. Não, eu não falei. Eu falei assim, vou tocar o chofar. E ali eu toquei o chofar e a pastora Ângela falou, glória a Deus, glória a Deus. Já chegou um Gideão aqui, já até com instrumento. Eu falei, glória a Deus. E daquele dia em diante eu passei a fazer parte da torre da oração. Uma das experiências que eu tenho é quando a pessoa está orando na torre, ou está orando no seu quarto, um Gideão orando no seu quarto de porta fechada, ou está orando aqui na torre da adoração, quando você fecha a porta do local, você tem a certeza que você não pode mentir, você não pode falar falsidades, porque nesse exato momento, quando você passou, você teve um tempo a chegar até aqui. É igual subir uma montanha. Quando você chega nesse local, é uma comunhão diretamente com Deus. E o Espírito Santo te convence de você orar especificamente por cada coisa e adorar a Deus, que Ele é o único, né? Para fazer essa adoração. Aí começo a cantar músicas, tocar o chofar, conversar mansamente, suave, para que o Espírito Santo venha nos convencer do que é necessário, do que precisa a igreja. É assim que Deus, Ele precisa de homens. Não tinha o templo, então tinha o Santo dos Santos, né? Mas que seja também, né? Mas é muito gostoso, tem que ter uma experiência assim. Esse tempo que eu tenho passado com o Senhor, eu tenho visto que eu mudei de Hulk para um varão e família. Eu era um homem muito bravo e eu alcançava tudo pela força. E depois de um tempo, a gente vai orando, vai conversando com Deus, pedindo por outros, né? O Gideão pede por outros, mas é interessante que aquilo vem para você. Você está pedindo para alguém, fala, Senhor, cura, e Deus traz cura para você. Oh, Deus, livra aquele homem da violência, e Deus livra eu da violência. E eu passei a ter sabedoria. A coisa principal da minha vida, que eu acho que eu estou, aos poucos, não sou sábio, mas Ele vem trazendo sabedoria. Porque quando você é criado pelo pai e pela mãe, Ele te ensina a andar, comer e caminhar. Dali em diante, Ele não vai te ensinar a casar, não vai te ensinar a ter filhos, não vai te ensinar a morrer, ficar velho. E Deus é que vai fazendo essa outra parte. Ele vai te mostrando os ciclos da sua vida, que você vai tendo um crescimento tanto espiritual e físico. Aí, muito gostoso também, muito chique isso. Viu? Deus pode mudar a sua vida através da oração. Você também foi chamado para interceder. E o nosso desejo através desse programa é que você comece a interceder não só pelas suas necessidades pessoais, mas pelas necessidades de outras pessoas, às vezes que você nem conhece. A sua oração pode libertar alguém que está sendo sequestrado agora. A sua oração pode impedir a morte de alguém, ou impedir alguém que está querendo tirar a própria vida de fazê-lo. Deus pode usar você para abençoar através da sua oração a vida de outras pessoas. Pastor Eduardo, eu queria que você fizesse umas considerações finais nesse finalzinho de programa sobre missões. Uma vez alguém me perguntou, um jovem, missões, o que é missões? Eu tenho que estudar sobre uma cultura muito, para ela depende, às vezes ele precisa. Eu tenho que conhecer bem a história daquele país que eu vou para lá, às vezes precisa. Mas missões é levar o amor de Deus, é pregar o evangelho. Ao invés de ser aqui na esquina, ser num outro lugar. Eu nunca tive a oportunidade de abrir um trabalho longe. Eu abri um trabalho aqui perto de Belo Horizonte, onde não tinha nada. Então eu era um missionário, né? Foi em São Sebastião do Campinho, ali do lado de Jabuticatuba. A gente começou lá há 22 anos atrás, não tinha nenhum cristão na região que conhecesse o Evangelho. E nós alfabetizamos adultos. Eu fiquei lá 2 anos todo domingo. Eu era casado, meus filhos pequenos, e estudava. E nós evangelizamos de manhã, reunimos na igreja à tarde,
Na igreja não, embaixo de uma árvore à tarde. E eu alfabetizei alguns adultos durante 2 anos, que eles não sabiam ler. E alguns aprenderam a ler, leram a Bíblia e deixamos uma igreja construída lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não enfrentei a barreira transcultural ou outro idioma, mas eu estava lá num lugar que não tinha nada. Eu vi que era uma experiência maravilhosa, onde você pode começar alguma coisa, mas alguém me enviou. Alguém estava orando. A gente tinha um ministério de oração constante na igreja, onde eu era membro na época, porque tínhamos uma obra no coração de pessoas que nem conheciam a palavra de Deus, igual você estava falando, né? Tem pessoas esperando que nós façamos alguma coisa. E sabe, missões não é um peso, né, pastor? A gente missões não é um peso, é uma alegria. É uma alegria poder orar, é uma alegria poder participar. Então, se você está ouvindo a voz de Deus, faça o que Ele te dirige, participa sim, seja dos gideões de oração, seja da forma que Deus te colocar. Amém. Amém. Então, nós vamos terminar o nosso programa fazendo aquilo que a gente mais gosta de fazer, buscando a face do Pai em oração. Feche os seus olhos, curve sua cabeça e nós vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço pelo privilégio tão maravilhoso de sermos participantes da obra do Senhor aqui na terra. Amém, Senhor. Pai, que nesse momento o Senhor possa encher o coração, ó Deus, dessas pessoas que estão assistindo esse programa. Encher o coração deles de amor, ó Deus, pelas vidas perdidas. Amém. Que o Senhor possa mostrar, ó Deus, que nenhuma das desculpas, por mais sensatas que elas sejam, que nós damos, ó Deus, podem ser válidas para impedir, ó Deus, o chamado do Senhor na nossa vida. Senhor, que todas as dúvidas que essas pessoas estão tendo nas suas mentes em relação ao teu chamado sejam tiradas. Amém. Que o Senhor possa convencer, ó Deus, o teu povo dessa importância, ó Deus, de se levantarem como intercessores, Amém. como mantenedores ou como pessoas que realmente vão estar na linha de frente, indo, falando das boas novas a tempo e fora de tempo. Deus, em nome de Jesus, que o teu povo seja levantado, ó Deus, nesse momento tão especial, para falar do teu amor, ó Deus, para impedir o inimigo, ó Deus, de continuar tirando da vida das pessoas a coisa mais importante, que é o amor, que é a alegria, que é a vida, que é o tempo de vida. Pai, que a tua paz possa inundar os corações dos nossos ouvintes nesse momento. E que a presença do Senhor aí no quarto, na sala, possa ser muito grande. Eu ministro sobre a sua vida a presença do Senhor, que excede, que vai além das nossas expectativas. E que essa presença possa trazer o seu coração, em nome de Jesus, trazer ao seu coração a vontade de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos que cada pessoa, cada ovelha, cada membro do corpo de Cristo possa se levantar, ó Deus, para cumprir o teu ID, seja perto ou seja longe, Amém. Seja num tempo favorável ou desfavorável, que a tua igreja se levante como uma igreja capaz de fazer coisas grandes para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe. E até o nosso próximo programa, quando juntos estaremos mais uma vez compartilhando daquilo que Deus tem feito em toda a terra. Muito obrigada, pastor. Prazer foi meu. Deus te abençoe.